Olá pessoal, estamos aqui começando um podcast com a doutora Márcia. Ela é coordenadora do Juizado Especial da Infância e Adolescência, e com a Gláucia Berenice, que é secretária da Assistência Social. Eu queria saber de vocês, assim, começando o assunto, com a Gláucia, para entender como surgiu todo esse processo, como surgiu o fórum. Olá, boa tarde. É um prazer estar hoje aqui uma tarde, né, conversando. Talvez algumas pessoas vão ouvir, assistir o nosso podcast mais tarde. Mas a importância de falar desse tema, que nasceu de uma discussão num ambiente bem coletivo, que é a Câmara Municipal. A Câmara Municipal, ela é a casa de leis daqui de Ribeirão Preto, de todo o município, e onde chegam as demandas. E ali chegou uma questão muito importante que foi trazido pelo juiz, que era responsável pelo Juizado Especial da Infância e Juventude, antes da doutora Márcia assumir, doutor Tárcio e Vidotti, e ele trouxe esse problema que a gente vinha discutindo aqui em Ribeirão Preto, com relação aos trenzinhos, à exploração do trabalho infantil através da atividade dos trenzinhos, da alegria. E então a gente pensou em ampliar muito mais essa discussão, trazendo não só a Câmara Municipal, o juizado, né, o Poder Judiciário, mas também trazer outras pessoas para discutir. Então, para ter uma legitimidade, para que a coisa pudesse acontecer de uma forma regular e constante, foi apresentado um projeto de resolução em 2015, né, e a partir daí foi então estabelecido o fórum permanente de discussão, né, da política e das ações de erradicação do trabalho infantil e de estímulo à aprendizagem. Então, nós temos duas frentes, que é o combate ao trabalho infantil e o estímulo à aprendizagem. É super importante, né, ter esse contraponto, né, da justiça, com o trabalho infantil, porque realmente é algo que faz um mal à sociedade, as pessoas têm que entender esse processo. Então, para explicar isso melhor para a gente, para ter uma visão jurídica também disso, a gente está aqui com a doutora Márcia, que vai explicar para a gente qual que é a importância do surgimento desse fórum. Olá, eu saúdo a todos e todas que estão nos ouvindo. Agradeço a oportunidade de estar nesse espaço plural. Espero que seja uma conversa importante e que traga consciência a todos sobre esse tema tão relevante aí para a sociedade. Bom, como a Gláucia explicou, o fórum foi criado por essa resolução. Ele é composto por todos os membros da sociedade. Existem órgãos públicos, o poder público está. Ele é composto pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, por pessoas da sociedade civil. E agora, respondendo objetivamente o que você nos pergunta, Guilherme, o fórum existe, a importância do fórum porque ele decorre de uma determinação constitucional. Em 1988, o legislador constituinte determinou que toda a sociedade fosse responsável pelas crianças e pelos adolescentes. É o único ser vivo no país que não existe apenas um responsável por ele. Então, a criança e o adolescente, todos somos responsáveis, né, Gláucia? A família, o Estado e a sociedade. É por isso que o fórum é composto de todo mundo, pelo poder público, pela sociedade e pelo Estado. Então, o fórum existe em cumprimento a esse comando da Constituição, artigo 227. O nome disso, jurídico, princípio da proteção integral. Não tem mais nenhum ser vivo com tanta gente se preocupando, só a criança. Porque essa criança hoje é o futuro de amanhã. Uma criança hoje, uma infância hoje protegida, nós teremos um adulto sadio sob todos os pontos de vista, físico e psicológico, nós teremos um futuro sadio também, um adulto sadio também. Então, a importância do fórum é essa: pensar políticas públicas, propor políticas públicas no âmbito municipal, que é a nossa abrangência, né? Nossa abrangência é no município de Ribeirão, é cumprir no município de Ribeirão o comando que a Constituição nos deu em 88, que é todo mundo se preocupar com essa criança. E o que nós fazemos é isso. A Gláucia explicou muito bem, eu não estava à frente do fórum nessa época, mas ela está desde então. Começou a discussão a partir do trenzinho da alegria, que em Ribeirão nós temos todos os dias, né? Mas são várias as demandas: trabalho infantil, doméstico, trabalho escravo, mendicância nas rotatórias. Infelizmente, nós vemos isso todos os dias. O fórum, a importância é cumprir o comando constitucional de proteger nossas crianças.
Certo, e você comentou com a gente que são vários órgãos públicos, são várias frentes que fazem parte disso. Mas a gente quer saber das pessoas, assim, quem que compõe esse fórum? Quem são as pessoas que fazem parte? A gente procura sempre colocar a questão das instituições, né, que fazem parte, porque as instituições elas são permanentes, as pessoas mudam, né? Hoje eu estou no cargo, mas amanhã é uma outra pessoa. Então, para não ter esse caráter até da nossa Constituição Federal, que fala um princípio da impessoalidade, né? Não ter uma pessoa, mas ter um órgão, uma instituição. Então, nós temos ali, né, a Secretaria da Assistência Social participa, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação Estadual e municipal, nós temos a OAB, né? Nós temos ali, a doutora Márcia vai me ajudar a lembrar, são muitas pessoas, o Conselho Tutelar participa, os conselheiros tutelares participam, nós temos as entidades formadoras de aprendizes. Isso, as entidades que fazem a formação para os aprendizes, né? O SENAC, SENAI, Fundete, CIEE. Nós também temos a participação, não tão frequente, mas nós chamamos para estar participando conosco. As associações de moradores já participaram, trouxeram demandas muito importantes ali, né, que são mais setorizadas, porque, como a doutora Márcia disse, existem muitas modalidades do trabalho infantil. E aqui em Ribeirão Preto, infelizmente, a gente tem uma das piores, né, que acontece, que é o tráfico, né? Muitos estão na produção e na venda, né, de drogas, no tráfico. Então, assim, a gente precisa de estar ali nos bairros, conhecendo as demandas para poder pensar as políticas públicas. Essa reunião ela acontece uma vez por mês, né? E quase todo dia, virtualmente, no grupo do WhatsApp, a gente está todo dia falando, né, trabalhando, e a gente se encontra uma vez por mês para deliberar, né, sobre as questões, os trabalhos, as ações, as estratégias. Mas praticamente todos que querem participar, né? A Câmara Municipal participa através dos vereadores. Eu não sei se ficou mais alguém de fora. O Ministério do Trabalho, Isso. o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, a Justiça Estadual. É exatamente o que manda o artigo 227. Todo mundo, o Estado, a sociedade e a família. Então, levando em consideração isso, como vocês colocaram toda a parte, os governos, as instituições que fazem parte disso, mas também é um trabalho que a sociedade tem com o jovem, né? Ela é responsável também, como vocês colocaram. Então, eu queria saber o que é a sociedade, como nós podemos, caso encontrarmos uma criança numa situação como essa, o que a gente pode fazer? Qual que é o caminho? Conforme nós falamos na resposta anterior, a Constituição Federal disse que todos somos responsáveis pela criança e pelo adolescente. Artigo 227 da Constituição. De forma que, quando você encontrar uma criança trabalhando precocemente no semáforo, numa praça, não é mais possível que você apenas feche o vidro do seu carro ou que siga seu caminho e dobre a esquina. É claro que o que o Fórum pela Erradicação do Trabalho Infantil te pede não é que você coloque essa criança na sua casa. Não é isso. A responsabilidade é do poder público. Mas o que nós te pedimos é que você comunique isso ao Fórum. E você pode ter certeza, essa comunicação vai ser anônima, você não precisa se identificar, mas uma das nossas primeiras preocupações foi criar um fluxograma, de forma que essa criança vai ser tratada a partir da família dele, porque é preciso que deixemos bastante claro. Nenhuma família da classe abastada ou da classe média coloca sua criança, seu filho ou seu parente precocemente no mundo do trabalho. Quem faz isso são famílias vulneráveis e, em grande medida, o que essa criança ganha acrescenta, é uma participação acentuada na renda dessa família. Então, não adianta nada você nos avisar e nós não temos criado um fluxograma em conjunto com todos os participantes do fórum que possibilite que essa família tenha outros complementos de renda para que essa criança vá para a escola, garanta que essa criança vá para a escola e essa família tenha algum tipo de benefício social. Então, por isso a secretária da Ação Social está aqui, por isso a Secretaria de Ação Social participa do fórum e é por isso que você pode ter certeza, pode acessar as nossas redes sociais, que eu vou lhes dar o endereço agora. Erradica RP. Vou repetir. Erradica RP.
é a nossa rede social e você vai encontrar lá o fluxograma. Ele foi muito bem pensado, ele foi gestado durante vários meses e lá tem todos os passos. Como você nos encontra para indicar onde essa criança está, o que é feito com essa família, a abordagem com essa família, como ela é acolhida, indicada aos projetos sociais, porque, de novo, se nós não acolhermos essa família e não dermos a ela uma alternativa de política pública, você nos avisa hoje, nós tiramos ela da rua hoje e amanhã ela volta. Então, o Fórum pela Erradicação do Trabalho Infantil é pensar políticas públicas e política de acolhimento a essas famílias que, por conta da vulnerabilidade social, permitiu ou levou os seus filhos para o trabalho precoce e desprotegido. E é importante essa fala da doutora Márcia, deixa muito claro, né, a responsabilidade de todo cidadão de assumir o cuidado das suas crianças. O trabalho infantil é proibido no Brasil. A exemplo de outros países, no Brasil é proibido. Então, existe alguém, né, que pode estar se beneficiando de um crime, que se é proibido legalmente, a pessoa está cometendo um crime. E essa criança está sendo vítima de um crime. Ela precisa de ter uma série de medidas de proteção, tanto a criança quanto a família. Então, a partir do momento que é detectado, alguém chega uma denúncia, e aí eu deixo o número aqui do telefone de denúncia, que é 161. A pessoa passou e viu uma criança numa situação de trabalho, pode ser num lava-jato, por exemplo, e está tendo contato com substâncias que vão fazer muito mal à saúde dele. Ele pode ligar sem registro em carteira, ele não está estudando, ele está tendo contato com substâncias nocivas à saúde dele. Essa pessoa pode ligar 161, falou, olha, eu detectei uma situação que eu acho que é uma situação de exploração de trabalho infantil. Esse menino está trabalhando como servente de pedreiro. Ah, mas antes trabalhar do que roubar, né, Cláudia? Opa! Depois a doutora Márcia vai falar sobre os mitos. Né? Não é assim que a gente pensa. Essa criança ela está no momento de formação física, psíquica, então ela precisa de estar onde? Tem que estar na escola, tem que estar atividades normais, como os meus filhos de classe média têm, eles têm que estar. Atividades culturais, esportivas, está na escola. Então, esse menino, essa menina não está na escola. Então, ele precisa de ser protegido pelo Estado, mas precisamos de acionar os mecanismos de proteção. 161, ele é acionado. Tem uma equipe, a Secretaria da Assistência Social está uma equipe preparada para ir até o local e fazer uma abordagem, fazer uma investigação, levantar os dados e, a partir daí, detectado é uma situação de exploração do trabalho infantil, ela vai comunicar aos órgãos competentes, comunica ao Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar vai estar levantando ali as medidas que precisam ser, tem que ser encaminhada essa família para um serviço de suplementação de renda, transferência de renda. Ela não está recebendo os recursos do governo federal e ela pode receber, tem mais esse benefício que muitas vezes a família não tem. Tem o Vale Gás, né? Tem a tarifa elétrica que pode ser, ela pode ser isenta. Então, a assistente social vai explicar todos os benefícios que essa família ela tem direito, garantir, né? Também o Conselho Tutelar vai conseguir garantir a vaga desse adolescente, essa criança na escola, vai encaminhar, dependendo da idade, para um núcleo, né? Num serviço de fortalecimento de vínculos, é antigo contraturno escolar, né? Então, ele vai, ao invés de ficar na rua, ele vai ficar ali aprendendo, brincando, aprendendo atividades, se relacionando com adolescentes da idade dele. Se ele já tiver numa idade que pode ser encaminhado para um programa de aprendizagem, aí é uma aprendizagem protegida, que vai garantir que esse menino tenha a sua relação com o mundo do trabalho de uma forma protegida por lei, recebendo de forma digna. Então, todas essas medidas são tomadas. Às vezes, a família ela acredita nisso, né? Ela acredita que é a forma de sustentar, é a forma de sair da miséria, mas ela precisa de entender que uma criança na rua ela pode ser atropelada, ela pode ser abusada sexualmente, né? Tem uma série de situações de risco que essa criança está vivendo ali. Então, essa família vai ser orientada. E
pode receber uma advertência também, né? Tanto do Conselho Tutelar ou do Poder Judiciário. Por isso que todos nós precisamos de trabalhar para tirar essa visão errada, que naturalizou o trabalho da criança, e aí eu falo muito, né? Eu queria só dar um exemplo da minha geração, né? Eu já sou da geração que já não trabalhava, mas a minha mãe trabalhou com 7 anos de idade. Ela começou a trabalhar com 7 anos de idade, como doméstica. E hoje ela tem uma série de problemas físicos, que lutou a vida toda dela com problemas físicos por conta de um trabalho penoso que ela desenvolveu com 7 anos de idade. Ela tem muitos problemas de ordem da formação mesmo, né? Tem fibromialgia, artrose, artrite. E aí, conversando, levantando a história de vida dela, o médico falou, puxa, como foi, né? A sua infância, a sua adolescência, a época de formação, né? Da sua formação. Ela trabalhava muito. E trabalho pesado, lavava panelões enormes. Então, assim, hoje, na época, era o que se entendia para fugir da miséria. Né? Nós não tínhamos programas de proteção social. Agora não, né? Agora nós temos uma sociedade organizada, nós temos programas sociais, nós temos uma série de obrigações que o Estado tem que ter e oferece, mas nós precisamos de, como sociedade, quebrar esse mito. Né, e garantir que nossas crianças, elas não têm, e também a doutora Márcia depois vai falar que ela tem um trabalho fantástico com trabalhadores no tomate, né, na colheita de tomate, então a gente sabe de agravos de crianças que foram mutiladas, são mutiladas no trabalho, então não dá para pensar, puxa vida, né, tá trabalhando, tá longe das drogas, do roubo, tá sendo formado o caráter dele, porque ele está trabalhando, está ganhando dinheiro. Não, o lugar de criança é na escola. E eu sempre faço com que meus filhos, crianças, agora já adolescentes, estejam na escola prioritariamente. Então, se a gente quer uma infância melhor, né, com mais oportunidades, com oportunidades de verdade, a gente tem que garantir que essa criança saia da situação de risco e vá para a escola, que é o lugar onde toda criança, até, né, completar o ensino médio, deve estar. E adolescente, desculpa, né, criança e adolescente. É muito legal esse tema que você comunicou, que é sobre a sociedade ter, né, essa coisa do trabalho dignifica, ou que tirar a criança da escola, muitas vezes, para colocar num trabalho, que isso vai ser melhor para a criança, que ela, começando a trabalhar cedo, vai ter um cargo melhor, conseguir crescer dentro de uma empresa, algo do tipo. E toda essa questão, isso são mitos sociais, né? Isso a sociedade tem que perder essa ideia de que o trabalho cedo é o melhor para a criança, né? A gente tem que focar na questão do ensino, no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento pessoal da criança, dentro de ambientes onde isso é propício para ela, né? Então, eu queria perguntar sobre esses mitos, né? Quais que são as relações da sociedade com eles, o que a gente tem que fazer contra isso? Eu te agradeço a pergunta sobre os mitos que envolvem o trabalho precoce. Não é fácil fazer essa discussão com a sociedade, né, Gláucia? É uma discussão muito difícil, muito complicada de fazer na sociedade, porque as gerações anteriores trabalharam e viram com naturalidade isso. Então, é complicado você tentar defender que as crianças pobres não podem ir para o trabalho precocemente. Mas a verdade é que tudo tem uma idade para ser feito. Nós não acordamos no Fórum pela Rejeição do Trabalho Infantil em Ribeirão Preto e achamos que aos 14 anos, só aos 16 anos se pode trabalhar. Não é isso. Isso é fruto de muito estudo. A Organização Internacional do Trabalho, a Organização Mundial da Saúde estudou isso durante séculos. No século XIX, as crianças sim iam para o trabalho com 4, 5 anos, mas isso foi no século XIX e a mortandade se dava em média aos 10 anos. Apenas 2 entre 10 crianças sobreviviam à fase adulta. Não é esse o modelo de sociedade que nós queremos hoje. Até os 16 anos, as crianças não têm o desenvolvimento motor suficiente para evitar acidentes graves e fatais. A Gláucia mencionou o trabalho que eu tenho no tomate.
Eu fui, no início da minha carreira de magistrada, eu julguei um processo de um garoto de 6 anos que ficou cego das 2 vistas porque foi trabalhar tampando caixotes de tomate. Qualquer adulto teria, ou a maior parte dos adultos teria evitado esse acidente. Mas era um garoto sem a destreza motora necessária. Então, a gente não acorda um dia e acha que 16 anos é uma idade que você tem destreza motora. A ciência estudou que aquele garoto de 10 anos não teria. A ciência também estuda, e são dados estatísticos que nos mostram que a cada ano de trabalho você aumenta o valor do salário. Que a cada ano de estudo você aumenta o valor do salário. A ciência também mostra, e são dados que demonstram, que quanto mais você estuda, melhor você alça o mercado de trabalho e você se afasta da pobreza extrema. E é a pobreza extrema que te empurra para o trabalho precoce. Então, nós precisamos investir em crianças mais tempo na escola para que ela precise ir menos cedo para o trabalho. É um círculo vicioso que te expulsa cedo da escola ou faz você ficar de maneira muito precária na escola, que você entra pobre no mercado de trabalho de maneira precoce, você tem filhos pobres que entram de novo no mercado de trabalho precocemente pobre, com salários pequenos, e é um círculo que não termina, é um círculo vicioso que tem na pobreza extrema seu início e seu fim. Como que a gente rompe isso? Vindo aqui, agradecendo o seu convite, falando para a sociedade, acabando com esses mitos. É mentira que o trabalho precoce tira as crianças do crime. É mentira. A gente visita a Fundação Casa. Cerca de 70% dos adolescentes encarcerados lá começaram a trabalhar cedo. É mentira que o trabalho precoce tira as crianças do crime. Nós atuamos com crianças que trabalham cedo. Trabalhando cedo, elas têm acesso à sexualização precoce. Elas trabalham cedo, elas têm acesso ao assédio sexual muito cedo. Trabalhando cedo, elas têm acesso à droga muito cedo. É mentira. Onde elas estão protegidas é na escola. Onde elas estão protegidas é no contraturno. Onde elas estão protegidas é em famílias que, tendo uma renda razoável, elas conseguem ter uma família estável, construída. Então, mito a gente tem que derrubar. Mito não é verdade. E essa história de que, se hoje, em século XXI, você continua achando que trabalho precoce não mata, eu te mostro. Procura na internet, coloca Gedeão, tomate, interior de São Paulo, você vai ver essa criança que ficou cega com 10 anos porque trabalhou no tomate. Você procura a quantidade de criança que morre trabalhando precocemente. Você procura saber a quantidade de criança assediada sexualmente porque trabalha. E não precisa nem ser trabalho pesado. O trabalho infantil doméstico expõe as nossas crianças ao assédio sexual, porque é um ambiente onde as pessoas não veem e onde as nossas meninas são muito expostas ao assédio sexual. Quanto mais nós mantivermos nossas crianças estudando, mais nós vamos afastando da pobreza extrema, que é o início do trabalho infantil precoce. E se você continuar, mesmo sabendo a quantidade de crianças que se acidentam, que morrem e que continuam perpetuando esse ciclo, mesmo assim, você continuar dizendo que trabalhou cedo e que não aconteceu nada com você, eu sugiro que você repense sua frase. Aconteceu com você uma coisa muito grave, te tomou empatia pelos outros. Porque se não tivesse acontecido nada com você, você não está sendo empático com o outro. Por que não aconteceu nada com você e você não vai querer que não aconteça com ninguém? Não vai querer permitir que o outro, a família do outro, não possa ter um estudo. Então, eu te convoco, te convido, te conclamo a pensar. Só porque não aconteceu nada grave com você, não quer dizer que não vai acontecer com o outro. Nossas crianças são de todos nós, né? Toda criança é de todos nós. Então, isso é um mito, mata muitas crianças, elas vão para a fase adulta cheia de sequelas, se não físicas, mentais. Não passaram pela fase gostosa da infância, que é ler o gibi, é curtir aquela fase de formação. Então, nós acreditamos que só a educação liberta até o final do ensino médio.
Eu até trouxe uma colinha aqui, né? Porque eu gosto sempre de trazer dados, né? E eu trouxe uma colinha aqui do Ministério da Saúde. Entre 2007 e 2018, né, corroborando o que a doutora Márcia colocou, 43.777 acidentes de trabalho de crianças foram notificados. Nós temos um Sistema Nacional de Informação de Agravos à Saúde. Então, olha, de crianças de 5 adolescentes de 17 anos, nós tivemos 43.777. Desses números, 261 foram fatais. 261 crianças morreram no Brasil trabalhando. 26.365 desses acidentes foram considerados graves. Nesses casos, além dos ferimentos, houve traumatismo e ainda amputação de alguma parte do corpo dessas crianças. 662 crianças perderam a mão de forma traumática. A faixa etária mais atingida é de 14 a 17 anos, com 25.600 notificações. É um dado alarmante. O que tira a nossa empatia é porque não foi alguém próximo a nós. Né? Se fosse alguém próximo a nós, a gente talvez estivesse mais sensibilizado. Mas nós temos o dever, como nação, porque nós fazemos pactos, né? Convenções internacionais, nós temos leis que são aprovadas, então o Brasil é signatário de vários acordos internacionais, até para não sofrer sanção, né? Para poder vender, comprar, importar, exportar. Mas ainda o Brasil ele é muito conivente com o trabalho infantil, né? Por conta desses tabus que a doutora Márcia falou. Né? Então, pelo menos está trabalhando, não está roubando. E as pesquisas demonstram que, na verdade, esse menino está sendo colocado muito próximo da vida do crime. Ele já primeiro está sendo vítima de um crime contra ele mesmo, depois ele passa, muitas vezes, a fazer parte, né, desse ambiente. Então, diante desses números, nós não podemos ficar, como sociedade, parados, inertes. A gente tem que partir para ação. Nós precisamos de entender, olha, a nossa geração, dos nossos pais, né, dependendo, eu tenho 57 anos, né? A minha geração, a geração dos nossos pais, o mercado de trabalho era outro mercado, era mais fácil o acesso. Hoje é tudo tecnológico. A informação, o conhecimento faz parte, né, da vida, do trabalho hoje. São poucas atividades que são manuais, pouquíssimas. Nós estamos vivendo, a doutora Márcia, como diz do trabalho, ela sabe que muitas e todos nós percebemos, ela percebe muito mais, né, por estar lidando com isso no seu dia a dia. Algumas profissões, elas são simplesmente desaparecendo por conta da tecnologia. Agora, uma criança que não tem acesso à educação, que ela é um analfabeto funcional, como que ele vai conseguir romper esse ciclo de pobreza? Ele vai se perpetuar na pobreza, ou na marginalidade, ou na delinquência. Então, a única forma se a gente quer vencer a desigualdade, se a gente quer que todas as crianças tenham reais oportunidades, a gente não pode olhar que existem crianças menos iguais. Isso era lá na época do Código Penal, sabe? Isso é passado. Isso não existe mais no Brasil. Desde 1988, nossas crianças, elas são iguais perante a lei, elas não estão mais em situação irregular. Quem está numa situação irregular é o Estado que não olha. Né? Então, sou eu, enquanto secretária da Assistência Social, que não me sensibilizo e não tenho equipes para trabalhar, para observar, investigar, identificar essas crianças e propor ações de resgate dessa família, ações de resgate dessa criança de volta para a escola, para atividades de lazer, para atividades esportivas. Né? Quem está de uma forma irregular é a família, que prefere, olha, eu vou lá pro... E a gente sabe, né, que eles vão para os semáforos e recebem em torno de R$200. É difícil. E se levar uma criança, quanto menor a criança ainda, né, mais sensibiliza o cidadão, o munícipe está ali, vai receber mais recursos ainda no final do dia.
mas quanto de sofrimento que essa criança, né, tá passando, quantas situações de risco, o assédio sexual, o acidente de trânsito, o sequestro, tantas coisas podem acontecer, né, com essa exposição da criança. Então, nós estamos chamando, através do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, toda a sociedade de Ribeirão Preto, uma vez por mês a gente se reúne para não se conformar. Muito pelo contrário. A nossa indignação também não pode ficar só no nível da indignação. Tem que ser ação. Né? E até um tempo atrás, né, doutora Márcia, antes da pandemia, ou durante a pandemia, nós fizemos uma semana de aprendizagem, onde as empresas que oferecem empregos, né, para adolescentes aprendizes tiveram acesso às entidades formadoras. Então, potenciais empregadores tiveram acesso a essas entidades para fomentar, para aumentar o número de aprendizes. Porque também você precisa de lutar com o trabalho infantil, mas tem que fortalecer e ampliar cada vez mais as vagas de adolescentes numa empresa para entrar pela porta da frente, né? E aí sim ele vai ter uma carreira. Aí ele pode crescer dentro da empresa. Aí ele vai concorrer em condições iguais, né? Porque ele entrou pela porta da frente com dignidade, com carteira assinada. Com profissão. Com uma profissão, né? Então, a gente tem desenvolvido diversas ações, né? Para tirar, né, desnaturalizar o trabalho infantil, né? Ribeirão Preto não se conformar, não aceitar, ver como normal e cada vez mais estimular, né, as empresas, o poder público para contratar adolescentes como aprendizes. É sempre importante, né, a gente ter esse tipo de apoio tanto do setor público quanto do fórum, de ter uma resposta a isso, né, que seja um trabalho, que tenha alguém fazendo, tenha organizações relacionadas a isso, porque é uma questão social também que deve ser levada em consideração, que as pessoas que trabalharam cedo, passaram por todo esse processo que vocês comunicam. Então, são pessoas que têm uma dificuldade com questão de ensino, é uma pessoa que muitas vezes saiu da escola cedo, e que, por conta dessa questão, perpetuam esse tipo de comportamento na sociedade, né? Então, a gente agradece, né, a sociedade, me comunicando como parte da sociedade, agradeço esse trabalho, porque é um trabalho que, para mim, a educação mudou a minha vida, então eu acredito que as pessoas devam ter essa oportunidade também, de tanto quanto eu tive, de poder ter acesso à sociedade, né, à educação dentro da sociedade. Então, eu queria agradecer também a participação de vocês, é sempre importante trazer pautas como essa, ter um podcast, ter um assunto desse sendo tratado. Queria agradecer, então, a presença de vocês e caso vocês queiram fazer alguma comunicação, trazer mais algo nesse assunto para a gente poder finalizar aqui o nosso conteúdo, eu agradeço. Obrigada pela oportunidade. Na verdade, nós acreditamos que a informação ela é fundamental nesse combate. Quanto mais informação, quanto mais a gente tiver acesso às pessoas para falar sobre isso, mais a gente vai fazer essa mudança que a gente acredita ser necessária e urgente. E nós nós temos reuniões, como eu disse, mensais, e todas as últimas quarta-feiras do mês, as datas elas estão na nossa página no Instagram, Erradica RP. Tem muita informação sobre esse tema, então se você ficou assim com a pulguinha atrás do olho, não concorda muito com o que a gente falou, concorda integralmente com o que a gente falou, acompanhe a nossa página no Instagram, Erradica RP, porque você vai estar antenado, vai estar sempre conectado com tudo que a gente está fazendo, com as reuniões, com as ações, com os encontros, e você também pode colaborar muito com essa luta. Obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade, foi muito interessante essa conversa, eu também comungo com a Gláucia, informação é fundamental, educação é fundamental para erradicar o trabalho precoce e desprotegido. Nos acompanhe na página Erradica RP, dê opinião, critica, apoie. É muito importante que a sociedade inteira se integre nessa luta pela proteção de nossas crianças e adolescentes. Todos os nossos eventos constam da página, nós temos eventos semestralmente, todas as informações constam de lá. Foi um prazer, Guilherme, muito obrigada.